Alô, massa torcedora do Museu da Pelada. Olha nós aqui de novo em Santa Catarina para mais uma missão. Eu e o cinegrafista Fernando Gustavo viemos ao Clube do Bola Sports Bar para entrevistar Almir, um grande volante que jogou pelo São Paulo, um grande time que o São Paulo montou no início dos anos 80 e foi bicampeão paulista em 80 e 81 e foi capitão do time do Curitiba, campeão brasileiro em 1985. Ele também foi campeão pelo Avaí e tem muita história para contar. Vamos lá? Esse aqui é o Clube do Bola Sports Bar, bar temático sobre futebol. A galera se junta aqui para ver jogos do campeonatos europeus e também Libertadores. Hoje o Almir já está aí. Tudo bem, cara? Tudo bem, prazer meu. Tudo bom, muito obrigado por ter vindo. Oh, eu que agradeço. Bater um papo gostoso aí sobre futebol, contar beleza. Tua vida no futebol. Tem muita história boa. Tem algumas histórias, que eu me lembrar, eu passo para você. Mas certamente os torcedores do São Paulo, da Portuguesa, do Avaí e principalmente do Curitiba lembram muito de você, né? É, do Figueirense também. Do Figueirense também. Foi onde eu iniciei, né? Joguei 2 anos. E nesses 2 anos o Figueirense foi campeão, né? 72, 74 aqui estadual. Mas meu pai sempre gostou que os filhos estudassem. Acho que isso é normal de todo pai, né? Querer que o filho estude. Então não houve a possibilidade de eu renovar. Eu acabei optando por parar de jogar futebol e continuar a minha carreira nos estudos, até que me formei em 76 em Educação Física. Sem muito interesse ainda, né? Eu fui convidado por um ex-atleta que jogou comigo no Figueirense e estava no Avaí, o Luiz Everton. E o Luiz fazia Educação Física comigo. Né? E como ele jogava no Avaí, ele me convidou para, pô, amigo, vamos lá ajudar a gente a treinar, né? Sempre faltava coletivo, sempre faltava gente para treinar. Aí eu treinei uma vez, era o seu Áureo Mariverno, era o treinador, que também foi atleta, né? Jogou também, Grêmio. Eu treinei a primeira vez, o seu Áureo pediu para me voltar, e nesse outro coletivo aí, depois ele não me deixou mais sair. Ele disse, não, você vai continuar, você vai jogar futebol, você vai voltar. Não, eu estou estudando, eu não tenho tempo para... Eu tinha aula de manhã e à noite, e eu só tinha o período da tarde. Não, você treina só à tarde. Eu digo, mas aí não é justo, né? Eu treinar os dois, o pessoal treina 2 períodos e eu vou treinar um período só, né? Faz 6 meses, faz esses últimos 6 meses agora, de julho até dezembro, faz um contrato. Eu digo, então tá bom, eu tinha passe livre na época, né? E eu aceitei, eu disse, então tá bom, vamos fazer. Quando acabou os 6 meses, aí o Avaí não me deixou mais sair. Aí, nesse final, eu já estava me formando, né? E foi assim que eu continuei, renovei o contrato. Mas você me falou, quando eu entrei em contato com você, que tudo começou numa praça lá no Balneário, que é um bairro aqui próximo. Hoje é a praça, né? Mas antigamente era o campo, Beira-Vala, né? Que a gente falava, né? Porque no lado tinha uma vala. Então, Beira-Rio, Beira-Vala. Mas era um campo assim que nós fizemos na enxada, nós fizemos mesmo, né? Nós, né? O meu pai era o dono do time, então jogava meus irmãos, jogava meus cunhados, e era o time de 2 ruas, né? E só jogava o pessoal dali, mas era muito bom porque meu irmão, eu joguei futebol profissional, meu irmão o Tonho jogou profissional, o Sérgio começou jogando, teve a carreira dele prematura, mas também deu uns passos ali, né? E muita gente que saiu dali para jogar futebol profissional. Quem jogava ali jogava profissional, porque tinha mais buraco do que grama, então... Consegue controlar a bola com os conseguia ali, pronto, ali era o teste final. O futebol estava dentro de casa, né? Você com o teu irmão, o Tonho, que jogou no Inter, no Grêmio. Eu jogando no Inter, no Grêmio. Tava dentro de casa, porque até meu pai também, eu nunca vi foto dele jogando, mas ele fala que... Falava, né, que jogava, ele já falecido também. Mas ele sempre esteve envolvido com esporte, né? Ele era militar e eu fui tomando gosto também disso, mais por ele, né? Porque ele era militar e ele cuidava do time que tinha aqui em Florianópolis, que era o Clube Atlético Catarinense, que eram as cores do Fluminense, né? Inclusive o distintivo era parecido com o do Fluminense. Então o meu pai, ele ia por jogos, né, e levava a gente. Moleque levava e a gente começou a tomar gosto pelo futebol daquela maneira, né? Bom, você teve 2 passagens pelo Curitiba. Vamos falar primeiro da primeira passagem.
Você saiu do Avaí. Eu saí do Avaí aqui para ir para lá. 78. Como é que foi essa transação? Como é que... Deixa eu ver como é que são as coisas. Eu jogava aqui no Avaí, né? E a gente, aquela minha volta, né, de 76, aí no campeonato de 77, nós já estávamos desclassificados, mas nós tínhamos um time bom naquela época, né? O Renato Sá, o Balduino. Já não estava ainda, não? Não, já estava no Guarani. Já tinha ido para o Guarani. E aí nós fomos jogar uma partida em Curitiba, onde nós estávamos já fora do páreo, já não tinha mais chance de classificação, e o Curitiba precisava ganhar para classificar. E nós, desacreditados, fomos meio que na bagunça, né, naquela época. Foram soltos, né? Fomos soltos. Sem responsabilidade, né? E aí foi o mal do Curitiba, né? Nós ganhamos deles lá. E aí de lá eu fui visto, provavelmente fui visto por alguém do Atlético Paranaense, né? Que em seguida veio aqui tentar me contratar. Mas aí não houve acerto, porque eu também não queria sair daqui. Eu estava já pronto para ficar por aqui. Eu digo, eu não vou sair, não vou jogar, vou continuar jogando aqui. E eu fiz uma proposta para eles, né? Eu digo, só se comprarem o meu passe. Se comprarem o meu passe, vai render um dinheiro mais ou menos, eu vou pelo menos ganhar algum dinheiro. Se não der nada certo, pelo menos eu ganhei alguma coisa, né? E o Atlético na época não tinha tanta condição, né? Aí, não dá, então, o supervisor esteve aqui e tal, não dá, eles só querem emprestar. Eu digo, não, por empréstimo eu não vou, porque por empréstimo eu fico aqui e tal. Não tinha vantagem nenhuma? Não tinha vantagem nenhuma. Aí não deu, uma semana veio o pessoal do Curitiba. Aí do Curitiba eu fiz a mesma proposta. Aí eles aceitaram, meio que aceitaram, né? Foi uma confusão danada para pagar também, né? Mas acabou saindo. Eu fui lá, acertei, me alojei, aí não me deram o dinheiro, eu voltei, vim para cá, aí daqui o presidente me liga e diz que não, pode ir no banco e tal. Eu fui lá no banco, não tinha nada. Isso foi o quê, 77 ou 78? 78. 78. 78. No começo de 78, né? Aí, não, então vem para cá que eu vou te pagar, tal. Aí acabei indo, ele realmente me pagou. Me pagou em 2 vezes, que era o trato, né? Só que, olha, eu vou 1 ano de contrato. No final do ano, se o Curitiba me quiser, ele me dá a outra parte. Se não, fico livre novamente, só me deu uma parte, essa parte é minha, deu a metade no caso. E acabou, no final do contrato, eles aceitaram, ficaram com o meu passe. São Paulo comprou o meu passe, aí fui para lá em 80. Aí fiquei 80, campeão paulista 80, quer dizer, aí emendei, né? 78 Paranaense, 79, 80 paulista e 81. Foi tetracampeão estadual. Só que e perdemos o tricampeonato pro Corinthians em 82. Aquele time do São Paulo era espetacular. Era uma seleção. Né? Você consegue lembrar todo mundo? Valdir Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Marinho Chagas, era eu, Heriberto, Renato, Paulo César, Serginho e Zé Sérgio. Mário Sérgio também jogou depois. Tinha o Everton também, né? O Everton. Bom jogador também. Tinha um chute forte. Fez um gol com o Botafogo. Aquele jogo, você jogou aquele jogo? Joguei. A torcida do Botafogo não gosta daquele jogo, não. Aquele jogo também, também tem uma história, né? Muito confuso. Tem uma história. A virada foi a semifinal do Campeonato Brasileiro de 81. O Botafogo estava ganhando de 2-0. Né? Sim. Mendonça. Falecido Mendonça. O juiz lá, o paranaense, deu um pênalti. Empurraram. Serginho. Serginho, que foi empurrado pela zaga do Botafogo. Confira na repetição se houve ou não. Tudo bem, a jogada do Zé Sérgio ainda há pouco. A outra jogada, tudo bem. Agora, eu daqui da cabine, eu não achei pênalti. Cobrança da penalidade máxima, Serginho. Do jeito que está o Paulo Sérgio, gol! São Paulo! Aí 2-1. Aí o segundo tempo foi uma loucura. Teve uma confusão lá no intervalo do jogo, né? Teve. Mas isso aí não dá para contar porque eu não vi. Eu acredito que não tenha visto mesmo, porque os vestiários eram para lados opostos. Sabe o que é? É porque era muito recorrente em São Paulo, principalmente em Campinas, né? Essa doce de pressão, né? Pressão na arbitragem. Então a Ponte Preta tinha uns figurão que botavam na porta
dos vestiários para intimidar a arbitragem. Vai, dando Mas nesse dica. dia aí foi o São Paulo, não foi o Ponte Preta. Nesse dia o São Paulo também fez. Também fez, né? E acabou indo para a final. eu acho que porque o nosso treinador, o Carlos Alberto Silva, tinha sido treinador do Guarani, então já devia ter vivenciado isso lá, né? Ponte Preta. Então já armou essa... Primeiro jogo foi o Botafogo ganhando no Maracanã de 1-0, foi isso? Foi, né? E o São Paulo tinha vantagem do empate. O saldo de confronto direto. O Mendonça, que era o principal jogador do time do Botafogo, que não era um time de grandes estrelas, né? Mas tinha o Mendonça, que era o principal jogador, o cérebro. Com quem você jogou depois na Portuguesa, né? O Mendonça, eu tive o prazer de jogar com ele, né? Ele realmente era, para mim, né? Foi um dos melhores jogadores que eu joguei junto, né? Porque além da elegância que ele tinha, né? A capacidade que ele tinha de lidar com a bola, né? De perceber uma jogada mais na frente, né? Então ele foi um dos melhores que eu tive o prazer de jogar junto. E ficou na Portuguesa até 85? Fui até 85 na Portuguesa, no começo de 85, né? Depois eu fui para Curitiba, voltei para Curitiba. E foi aquele time que se sagrou campeão brasileiro. Quando eu fui, né? Tava em Curitiba, estava em 13º, coisa assim, a coisa estava meio... Aí o presidente era o mesmo que já tinha me acolhido antes, né? Aí ele tem que dar uma mão para mim aqui. Eu digo, eu tô descendo, eu tô voltando, eu tô de São Paulo, Paraná. Tô na estrada. Tô na estrada para Santa Catarina. Regis Bittencourt. Aí eu sei que conseguiu acertar com a Portuguesa lá. Não sei se pagou, se não pagou, eu sei que me compraram. E aí eu voltei, graças a Deus, fui feliz mais uma vez no Curitiba. O que é aquele time, né? Foi uma surpresa para todo mundo, a final, né? Curitiba e Bangu foi uma final assim que ninguém imaginava, né? O que de especial aquele time do Curitiba tinha para ter chegado à final e ter sido campeão brasileiro? Eu acho que aí vai muito do pai, né? O pai tem os filhos e o pai acolhe os filhos. Cada um tem o seu pai, a gente sabe como é que é a acolhida, né? E o seu Enio era nesse quesito aí, ele era especial. Ele conseguia tirar... Já tinha sido 2 vezes campeão brasileiro, então, né? Já tinha o caminho das pedras, né? Em 79 pelo Inter e em 81 pelo Grêmio, que o Renato Sabe contou muito sobre ele, falou também a mesma coisa que você está falando, que ele era um técnico especial. Ele era muito especial, até no sentido de tratamento, né? Porque ele não tinha a fera e não tinha o qualquer um lá, né, que a gente fala, né? Então para ele era tudo igual, né? Ele tratava todo mundo da mesma forma e dava as mesmas oportunidades, né? Se você está bem, se você está treinando bem, se está fazendo aquilo que eu acho que tem que ser feito, então ele juntou o que ele juntou, né, naquele time ali, e conseguiu tirar de cada um, né? Cada um talvez algo um pouquinho mais daquilo que o cara poderia dar, né? E as coisas foram se ajustando também, né? A gente foi se ajustando, começa a ganhar, quer dizer, começa a dar moral, né? A criar a expectativa de chegar mais na frente. E quando viram, quando a gente olhou, já estava na porta da semifinal, né? E aí, dali a gente viu, agora nós estamos entre os melhores, então agora o que vier para nós é lucro. E a gente foi para a semifinal contra o Atlético, a gente conhecia, né, o time do Atlético, sabia que tinha que ganhar em Curitiba, né, porque no Mineirão ia ser complicado. Aí conseguimos fazer 1-0, ganhamos o jogo de 1-0. Agora a gente tinha uma defensiva boa, né, que praticamente jogavam com uma linha de 4, mas eu e o Marildo marcando, só o Tobi solto, né, que o Tobi tinha essa capacidade de... O Lela, o Índio, o Edson, quer dizer, o Edson rápido, sempre tinha um contra-ataque. O Edson era muito bom jogador, driblador. Começou no Flamengo ele, né? O Lela segurava muito bem a bola, né? Tinha o drible também curtinho, dentro da área, era muito difícil segurar. E a gente ganhou e lá nós tomamos um sufoco, não vou dizer que não tomamos. Rafael fez alguns milagres, mas fomos... Mas foi 1-0 em casa e 0-0 lá, né? E esse jogo é muito lembrado, né? Contra o Atlético Mineirão.
Tem até uma polêmica que é uma bola. Ah, é uma bola que foi em cima da linha, foi dentro do gol, aquelas coisas. Isso, o VAR não estava lá, né? Mas se tivesse, talvez... Não, eu acho que não. Eu acho que não tinha entrado, não. Eu estava próximo. Uhum. Toda eu tenho certeza que não. Então não foi gol. Não foi. Mas daí teve a final, né? Um jogo só. Tanto é, eu estava falando do seu Enio, tanto é a capacidade dele, que nós jogamos em Minas, fomos classificados, sabíamos que o outro jogo seria fora, né? Ele nem voltamos para Curitiba. A gente já ficou por lá. Curitiba não tinha condição de bancar uma situação dessa. Hoje talvez tenha, mas antigamente não tinha, né? Então, não, vamos ficar por aqui, não vamos embora, vamos sair do oba-oba lá, né? Porque, pela situação. Claro, classificação, né? E a gente... Eu já estava acostumado, né? Eu tinha jogado em São Paulo, mas tinha jogador ali que era novo, né? Só jogaram mais... Uma galera mais nova, né? Mais nova, mais caseira, né? Então, talvez se empolgasse um pouco mais, né? Sentisse. Mas o time tinha jogadores bem experimentados ali, o Rafael, o Rafael, o Gomes. O Gomes, que foi campeão pelo Guarani, né? O Heraldo jogou no América. Jogou no Fluminense? Jogou no Palmeiras depois também, né? O Vavá saiu dali, jogou depois no Palmeiras e tal. Mas a maioria, o André, lateral, era da casa. O Dida era da casa. O Dida, lateral esquerdo. Depois é que saiu. Então... Ele estava surgindo. O Marildo só jogou ali só jogou ali no Colorado, depois foi para Curitiba. Então era um grupo mais ou menos mesclado, né? Mesclado. E que a gente dava o suporte, né, para esse pessoal, né? Os mais experientes davam o suporte para eles. Quer dizer, eles também nos ajudaram muito, porque na parte física eles compensavam, né? Você ficou no Curitiba até 87, foi isso? Até 87. Eu fui campeão paranaense. Nós fomos campeão paranaense em 86, né? Fomos campeão brasileiro em 85, campeão paranaense em 86. Em 87 eu vim para o Avaí. Para o Avaí. E aí você tirou o Avaí da fila. Aí em 88 o Avaí saiu da fila, né? O Avaí estava 13 anos sem ganhar o título. Também montou um time bom, né? Já o Edilson Heleno. De 87, quando chegou, já começou a ser moldado, né? Mais ou menos, foram ficando. E aí, o Fossati, goleiro, né? Tinha Netinho. Netinho depois foi pro Atlético Mineiro, São Paulo. O Maurício, zagueiro, que também jogou no Paraná, jogou lá no Pinheiros na época. Maurício, o Sérgio Márcio, JJ Rodrigues, no Uruguai, Fossati, eu, Belmonte, Adilson Heleno. Fossati era Uruguai, né? Fossati era. Eu, Belmonte, Adilson Heleno, tinha o Flávio Roberto também, que jogava, né? Aí o Adilson Gomes, o Severo, Marcos Severo, jogou no e Grêmio. o Falcão, O Falcão, que era um ponto esquerda rápido. Esse título catarinense é muito lembrado pelo torcedor. Pelo tempo que o Avaí ficou. Do Avaí, por causa do tempo que ficou sem ganhar o campeonato, né? E aí você encerrou a carreira no eu joguei mais um ano depois, né? Em 89, comecei a jogar. E quando o Avaí já não estava participando do campeonato nacional nessa época, né? E tinha eu não lembro como é que era feito eu sei que joguei uma Copa do Brasil pelo Avaí. Já 89, então. 89, joguei uma Copa do Brasil. Foi a primeira Copa do Brasil foi 89. Nós fomos eliminados acho que era mata-mata, fomos eliminados pelo Vitória da Bahia. E depois, uma morte, eu podia ter jogado mais um ano, 2 anos, eu tinha condição. Você tem quantos anos? Tinha condição, eu tinha 38, 9, 34, 34. E pela minha condição, sempre magro, assim, sempre, né? Eu tinha condição, eu tinha condição de jogar, não jogar no mesmo nível, né? Mas tinha condição de jogar. Aí com o falecimento do meu irmão, aí uma coisa... Aí eu desgostei definitivamente do futebol. Tinha 18 anos, né? Ele estava voltando, estava indo do Corinthians, estava indo para o Inter, né? Tinha sido contratado e não quis. Eu acredito muito em destino, né? Não quis ir de avião, né? Tinha um carro, então quis vir de carro para trazer umas coisas que ele tinha comprado
acho que é da Arábia, que eles tinham vindo com a seleção, né? Que tinha comprado umas coisas lá e tinha que trazer. Não, vou trazer. Até eu me propus a ir lá buscar o carro, porque pelo menos eu já conhecia um pouco mais a estrada, essas coisas. Mas ele não quis, não. Ele quis o destino que ele parasse ali. Mas ele teve as coisas que ele pretendia, ele teve, né? Que foi jogar futebol, ter o carro do sonho, essas coisas assim. A promessa, né? Ele era gênio. Também, não é porque era meu irmão não, mas aquele era fenômeno. Bom, aí você encerrou a sua carreira e você começou a trabalhar como treinador, como auxiliar. Isso, aí no Figueirense e aqui no Avaí. Quando encerrei, né, no Avaí digo, não vou jogar mais. Me propuseram continuar trabalhando no futebol. E na época o Hélio dos Anjos era o treinador, né, foi guindado o treinador. Aí me convidaram para ser auxiliar dele. Eu aceitei, porque, bom, estou no meio e tal, já estou num clube que eu conheço, né? Aí comecei a trabalhar. E depois de indas e vindas, né? Aí fui treinador também, né, algumas vezes. Trabalhou no Criciúma também? Trabalhei nas categorias de base lá no Criciúma. Né? Fui treinador aqui no Figueirense também, na época. Né? Dorival convidou você? O Dorival, na época eu já estava mais como diretor, né? Quando o Dorival estava ali, né? Aí o Dorival estava meio que organizando também o departamento profissional ali e o próprio a base, né? Que já começava aqui, né? Porque nos outros estados já era praxe cuidar da base, né? Aqui eles nunca se preocuparam, acho que não era investimento, né? Que é custo, né? Aí depois que veio uma luz, acho que imaginou que a base é investimento. E aí, como eu estava por ali, o Dorival me convidou e... Foi nessa época que o Felipe Luiz apareceu? Aí apareceu o Felipe, o André Santos, né? Trabalhou ali, André Santos, Felipe. 2 laterais esquerdos. 2, e mais o Siqueira também, né? O Siqueira era no infantil nosso, tem uma passagem até, né? O pai dele me agradece muito, mas não fui eu que fiz, né? Foi ele pela competência dele, né? E nós estávamos formaram uma seleção catarinense de sub-17 e o treinador, aí o presidente da federação deu autonomia, né? Eu era o diretor, me colocou, porque a base do Figueirense era mais, na época, né? Era mais requisitada. O menino não era nem do sub-17, era do sub-15. Mas entrava, jogava pela capacidade dele, né? Mas ele era grandão, o Guilherme era grandão, batia bem na bola com a perna esquerda. E ele fazia meio que atacante. E o treinador que foi para a seleção, era o presidente na época, o saudoso Delfim, né? Delfim de Pádua Peixoto. O Delfim colocou toda a nossa comissão, né, para trabalhar para a federação, para disputar um brasileiro de sub-17. Foi ali em Camboriú. O treinador machucou um jogador, um ala esquerda. E, quase na véspera do jogo, aí ele veio para mim, e agora? Nós não temos outro aqui na... Eu digo, olha, tem o menino aí, o Siqueira, cara. Coloca esse menino na parada aí, bota ele. Tu tens o titular, o cara que machucou não era titular. Tu tens o titular, cara. Bota esse menino pelo menos para ele pegar a cancha aí com a experiência aí nesse campeonato. Botou, vamos convocar ele. Aí convocamos o menino. Nem era atacante, né? Vamos botar ele como ala, cara. Coloca ele como ala, que ele vai bem, tem velocidade. E nisso o menino acabou jogando. As oportunidades que aparecem, né? O menino acabou jogando, foi visto. Quando acabou a passagem, a gente não se classificou. Foi vendido por um grupo italiano. Os caras vieram ali. E aí foi vendido 2 jogadores, ele e um outro menino do Figueirense. E assim ele foi. O pai dele agradece até hoje por eu ter feito. Disse, não fiz nada. Ele foi pela competência dele. Né? Claro, indicação, indiquei porque ele estava mais... Um ajudou o outro. Um ajudou o outro. Ele estava mais próximo, a gente conhecia, né? Sabia do potencial dele também. Não ia botar qualquer um, né? Sabia do potencial dele.
E aí a gente viveu assim no futebol. Depois fui trabalhar no Avaí também, na base, a gente reformulou, né? Hoje a base do Avaí aqui em Santa Catarina, eu acho que é a melhor. Então, tudo isso a gente procurou, pelo menos teve ajuda, né? Teve um passo decisivo para isso aí. Mas não me arrependo de nada, eu acho que tudo que eu passei no futebol, apesar de não querer, né? No começo, não querer... Resistiu muito. Né? Resistir, porque o meu... Você acabou o começo, assim, para ter sequência, você já começou com 22, 23 anos. Não, com 20, é isso mesmo, eu fui para... Por isso mesmo, eu fui para Curitiba com 78, 25 anos já. Eu perdi um ano e meio no futebol. Quer dizer, não é nem um ano e meio, foram 3, 4 anos, porque você vai perdendo. Não estava jogando. Quando tu tá jogando direto, tu tá no embalo, tu, né, esquece, mas quando tu não tá jogando, tu vai lá, não tá, teu nome não tá na relação, treina a semana toda, chega lá, sábado não tá o teu nome. Eu perguntava pro supervisor, ei, tô na relação, não tá, amigo. Tá bom. Aí a gente foi perdendo. Mas graças a Deus, depois tudo deu certo. Era para ser. Uma carreira vitoriosa, né? Cheio de carreira títulos, vitoriosa, verdade. Eu só tenho que te agradecer, né? Prazer, foi agradecer porque não é sempre que a gente tem essa situação, né, de poder expor a vida da gente. E é sempre bom, pra gente é bom, né, pro ego da pessoa. Não, e as pessoas precisam, porque torcedor de São Paulo, do Curitiba, da Portuguesa. E a gente, claro, já faz muito tempo, né, a gente está acostumado a ter todo dia uma entrevista, todo dia uma foto. Como é que é? Né? Aproveitando aqui, vou incluir mais uma pergunta aqui. Você continuou trabalhando no futebol, mas aquele dia a dia de jogador para trabalhar nos bastidores, como é tão complicado assim, porque o Marquinhos Santos falou para mim que ele chegava no clube e ele estava achando que ia entrar em campo. Sente a falta, sente. Nos primeiros dias principalmente, né? A gente sente a falta, vê os caras entrar aí que tá louco, mas eu não estou no vestiário, eu estou aqui numa sala preso, entendeu? Mas tudo é preparação também, né? O Marquinhos foi uma coisa meio que rápida, né? Ele saiu do campo e já foi, né? Eu já te confesso que eu já vinha me preparando. Até por ter feito educação física, mas não, vou fazer educação física porque eu estou no ramo, né? Amanhã eu vou mexer com futebol. Tive escolinha, né? Que eu deixei de mencionar, também trabalhei com escolinha, né? Com garotos, ali numa quadra que tinha ali no Estreito, hoje não tem mais, que levava o nome, escolinha levava o nome do meu irmão, do Sérgio Gil. E então eu já estava meio que na cabeça virada para o amanhã, né? E antes de começar, eu já tive esse desprazer, né, de ficar esse tempo todo. Se eu soubesse que ela teria... Não teria desistido da... Tinha que ser como foi. Da faculdade eu não teria desistido nunca. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Vi. Um abraço. Prazer imenso. Tudo bom, prazer. E a gente está aí à disposição, né? Valeu mesmo. Se precisar, numa outra edição, a gente está de novo aí. Muito obrigado, minha gente. E a gente volta em breve com mais uma entrevista para o Museu da Pelada.